Olá, estudante! Esse resumindo o estudo será sobre manifestações da cultura popular, sendo que este tema está dividido em duas aulas e veremos aqui, por enquanto, somente a primeira. Nesta primeira aula, focaremos em especial a conceituação de cultura, cultura popular, erudita e de massa, bem como a identidade e herança culturais das religiões e de patrimônios. Começaremos falando sobre o que pode-se entender sobre cultura. Se você procurar no dicionário a palavra cultura, encontrará diversas definições, mas para o nosso estudo, ela deverá ser entendida como conjunto de crenças, costumes, valores espirituais e materiais, realizações de uma época ou de um povo, manifestações voluntárias que podem ser individuais ou coletivas, pela elaboração artística ou científica. Entender o seu significado é muito importante, pois é pela cultura e linguagem que o homem organiza e constrói o mundo. Mas não foi só a língua que os portugueses deixaram de herança. Formas de se vestir e de se alimentar, entre outras características de nosso modo de viver e pensar, também constituem parte de nossa herança cultural. O povo brasileiro de hoje é uma mistura das culturas africana, indígena, europeia e, mais recentemente, a asiática. Portanto, em outras épocas, a cultura brasileira era diferente da atual, assim como cada povo tem uma cultura diferenciada do outro. A cultura brasileira transformou-se no tempo e no espaço. Identidade e heranças culturais são as semelhanças culturais entre as pessoas de um mesmo grupo. Portanto, podemos dizer que os brasileiros têm uma identidade cultural que é diferente da identidade cultural dos povos de outros países. Para entender melhor essas diferenças e semelhanças da identidade cultural, podemos analisar os seguintes componentes. O conhecimento são informações que as pessoas vão acumulando e relacionando entre si, de acordo com a vivência. Cada cultura privilegia um conjunto de conhecimentos para passar de geração a geração. As crenças é algo em que se acredita, como por exemplo a fé e a religião. Os valores podem ser objetivos ou, como queremos destacar aqui, princípios e padrões que guiam o comportamento das pessoas. E as normas são as regras em geral não escritas, mas conhecidas por todos que orientam como as pessoas devem agir cotidianamente. Os símbolos são elementos físicos ou sensoriais com significados que o homem atribui de acordo com o mundo histórico ou lugar. Por exemplo, uma bandeira é um símbolo, um gesto de mão pode ser um símbolo. Os usos são padrões de comportamento reconhecidos e aceitos pelo grupo social, embora bastante adotados, não são obrigatórios. E os costumes são padrões de comportamento que o grupo social espera que seus integrantes adotem. As leis são regras de comportamento normalmente escritas, complexas, que cada sociedade adota como forma de organizar e facilitar o convívio. As tradições é o conhecimento que se transmite oralmente de geração para geração. Os hábitos é a maneira de ser e agir que se repete com frequência sem racionalização. Os personagens históricos e contemporâneos, locais e regionais, ligados a artes, à literatura, à história e à política. O conjunto desses elementos, em diferentes combinações, constitui a cultura de um povo, de um país e de um grupo social. A diferenciação entre cultura se dá a partir da identificação da origem de quem produz. A cultura erudita é o produto da leitura, do estudo e da pesquisa. Para que se produza cultura erudita, é necessário que se tenha vasto conhecimento sobre um determinado assunto. A cultura popular pode ser compreendida como a soma dos valores tradicionais de um povo
expressos em forma artística, como danças ou nas crendices e costumes gerais. Muitas vezes o termo cultura popular pode vir carregado de sentido pejorativo, como aquilo que é do povo, que não é culto, cultura menor. A cultura de massa, podemos dizer que está ligada intimamente à comunicação de massa, que é um fenômeno social cultural dos dias atuais. A cada dia, novos padrões culturais são acrescidos às formas cotidianas de leitura do mundo e da vida. Uma das características básicas da comunicação de massa é que se destina a grupos de pessoas, como profissionais diferentes, classes sociais diversas, vínculos culturais variados, mas que, no entanto, participam conjuntamente, coletivamente da experiência de comunicação por meio de um veículo específico. Assim, os meios de radiodifusão, TV e rádio, e a imprensa escrita, jornais e revistas, são considerados meios de comunicação de massa, pois são capazes de transmitir ao mesmo tempo mensagens para grupos diversificados de pessoas. O termo cultura de massa foi e é ainda utilizado para identificar de forma pejorativa a cultura criada no processo de comunicação de massa. Podemos dizer, de modo genérico, que a religião é uma crença e o culto praticado por seguidores que têm devoção e temor a uma forma sobrenatural, algo que está acima da natureza humana. Existem muitas formas de religião, algumas são teístas, ou seja, têm como objetivo de veneração um Deus, ou seja, monoteísta, e outras são politeístas, que veneram vários deuses, e outras não são ateístas, porque não têm crenças em deuses. Entretanto, todas as religiões baseiam-se suas crenças numa oposição entre o sagrado e o profano, onde o sagrado é o domínio da vida religiosa, que pode se manifestar em formas diferentes, de acordo com os preceitos de cada religião e de cada época. Já o profano destina-se ao que não é sagrado, o que faz parte do domínio do mundo e da vida religiosa. A religião, como fenômeno social, apresenta em cada uma de suas manifestações uma forma diferente de se relacionar com a arte. Portanto, as representações e imagens variam muito de uma religião para outra. As religiões se expandiram e se espalharam por lugares distantes de seus sítios de origem e em todo o mundo. Há lugares que são considerados sagrados por uma ou outra crença religiosa. Isso acaba por criar peregrinações a esses lugares. Um exemplo clássico no Brasil é a Aparecida, em São Paulo, que é uma cidade que recebe fiéis durante todo o ano. São os devotos de Nossa Senhora da Aparecida que vão pagar promessas e render homenagens junto à Basílica. A Constituição Brasileira, em 1988, ao dispor sua cultura, define em seu artigo 216 o patrimônio cultural brasileiro, composto por bens de natureza material e imaterial. Segundo o artigo 216, constitui-se patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, a ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressões, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artísticos, arqueológicos, paleontológicos, ecológicos e científicos. Além do poder público federal, também os estados e os municípios têm legislações específicas para tombar, proteger e promover seu patrimônio material. A Unesco, órgão das Nações Unidas para a Cultura, contribui para a proteção de lugares específicos no mundo todo, dando-lhes o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. No Brasil, temos 17 tesouros do patrimônio mundial, como, por exemplo, Brasília, Salvador, o Pantanal Mato-Grossense, o Parque Nacional do Iguaçu e as Ilhas Atlânticas de Fernando de Noronha.
O patrimônio cultural imaterial é o patrimônio rico e diversificado, ao mesmo tempo vivo e tradicional, que se manifesta por meio de expressões e tradições orais, pelas artes performáticas, pelas práticas sociais, incluindo rituais e eventos festivos, pelos conhecimentos e práticas relacionadas à natureza e pelo artesanato tradicional. De acordo com a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, aprovada pela Unesco em 17 de outubro de 2003, entende-se por patrimônio cultural imaterial as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares que lhes são associados, que são comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos, reconhecerem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Esse patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Entre os bens imateriais registrados podemos citar Círio de Nossa Senhora de Nazaré, samba de roda do Recôncavo Baiano e moda de fazer viola de coxo. De modo geral, pode-se dizer que a cultura permeia todos os segmentos de turismo, uma vez que o turista é atraído pelo diferente, pelo novo, pelo característico, desde que lhe sejam garantidos conforto e segurança. Já se disse mesmo que o turismo é um transe cultural. Qualquer que seja o motivo da viagem, haverá sempre um elemento cultural a ser consumido. Dentre toda a produção associada ao turismo, a gastronomia, a arte, o artesanato ou outros produtos locais, as paisagens naturais e culturais do receptivo, suas festas e celebrações, a música ao vivo nos bares e a cultura viva presente nas ruas. Para vivenciar a cultura e o patrimônio de um lugar, o turista precisa encontrar lugares bem preservados, conservados e valorizados pela comunidade que o recebe, aí incluídos todos aqueles envolvidos, direta e indiretamente, com os serviços e produtos turísticos. Nós precisamos ter orgulho da nossa civilização, do nosso legado cultural. Oferecer simplesmente atrativo natureza não é suficiente. Cada vez mais teremos de nos organizarmos para oferecer aos nossos turistas experiências autênticas, como os contatos diretos com os modos de vida e a identidade de nossos diferentes grupos étnicos, aproximando e fortalecendo a interação de culturas diferentes. Para o turismo cultural se desenvolver, é preciso que os moradores, empresários e gestores públicos conheçam, apreciem, protejam e promovam o seu patrimônio. Não podemos esquecer que o que dá vida, cor e sabor local à experiência de qualquer visita são as pessoas que aí moram, trabalham e se divertem. Se a população, os hoteleiros, taxistas, comerciantes e vendedores não conhecerem e gostarem de seus ambientes especiais e de suas manifestações culturais, não saberão como se comunicar e o que indicar aos visitantes. Mais ainda, se uma comunidade não conhece a si mesma, terá pouca chance de se beneficiar dos frutos do turismo ou de enriquecer a esperança do visitante. É por isso que se diz que um lugar só é bom para o turista se for bom para o morador. Finalizando, a restauração, a conservação e a promoção do patrimônio cultural de uma sociedade devem ser geradores de trabalho e renda para o conjunto de seus membros. Há um vasto campo de trabalho para o governo e as organizações praticarem a interpretação com a comunidade. Ações como as oficinas de artesanato, artes e ofícios, oficinas de restauro,
oficinas de letreiros, concursos de melhor fachada ou quarteirão, pesquisas para conhecer o perfil do visitante turista, formação de guias criativos, resgate da história oral com os mais velhos para formar contadores de histórias, cursos especiais para taxista, um processo permanente de qualificação e atualização de quadros locais para bem receber os visitantes e promover o seu lugar. Bom, por enquanto ficamos por aqui. Aproveite para estudar um pouco mais no material referencial desta aula. Bom estudo a todos!